Em um futuro pós-apocalíptico, criaturas gigantes forçaram os seres humanos a abandonar a superfície da Terra, mas os sobreviventes dessa catástrofe criaram mechas gigantes que são controlados por dentro, para poderem lutar de igual para igual contra essas criaturas. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes iremos acompanhar a segunda parte de Darling in the Franxx. E pessoal, nós estamos quase chegando a 350 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever. E também caprichar no like para bater a meta de 6.412 likes. E agora, bora lá! Na parte anterior, a Zero Two se descontrolou enquanto pilotava o mecha e começou a atacar a Hiro, pois ela achava que viraria humana se sugasse a vida do garoto. Então ambos se conectaram profundamente, e isso permitiu que o garoto visse as memórias mais profundas da Zero Two, da época em que ela era só uma criança que vivia no orfanato. Mas ao contrário das demais crianças, Zero Two era acorrentada em seu quarto e não podia sequer ver o mundo lá fora. Mas misteriosamente tinha uma figura sobrenatural que se importava com a garota, e esse dia essa figura deu pra ela um livro que mostrava como é o mundo lá fora. E aí passamos para a infância de Hiro, e vemos como funcionava o treinamento para virar piloto, sendo que as crianças não tinham nomes e sim códigos numéricos, que serviam para medir as habilidades delas, já que quanto menor o número, mais alta é a habilidade dessa criança pilotando os mechas. E Hiro ganhou um número de somente 2 dígitos, mostrando que ele seria um bom piloto. E em um dia, Hiro viu uma garotinha chorando e perguntou o que aconteceu. Então ela explicou que era a única que sorria, pois as outras crianças com 2 dígitos não gostavam de brincar ou se divertir, ou seja, não agiam como crianças normais. E após entender a dor da garotinha, Hiro contou que as pessoas nos livros tinham nomes e não códigos numéricos. E aí ele deu o nome de Ichigo para a garotinha, para fazê-la se sentir como uma criança normal. Após isso, Hiro deu um nome para cada uma das crianças da sala, mas de repente 2 guardas entraram lá e disseram que eles não podiam mudar a forma como os cientistas os chamavam, e isso deixou Hiro bem triste e decepcionado. E com o passar dos dias, várias crianças começaram a ser retiradas do orfanato, mas nenhum dos adultos explicou o motivo disso, sendo que essas crianças nunca mais apareciam. E em um dia, Hiro viu Zero Two sendo trazida para uma experiência, mas ela tinha uma aparência bem diferente naquela época. E o mais triste disso é que o Dr. Franxx e os outros cientistas machucavam Zero Two propositalmente, só para testar os níveis de regeneração dela. E obviamente a garota sofria bastante nesses experimentos. E aí vemos que Hiro desenvolveu um interesse pela Zero Two, e que ele escalava uma árvore que ficava do lado de fora só para poder ver o quarto da garota. Mas certa vez, Hiro estava olhando em uma inspeção médica e escutou os gritos da Zero Two. Então ele correu em direção ao som dos gritos e viu a garota sendo severamente machucada pelos cientistas, sendo que Hiro até tentou fazer algo a respeito disso, mas um dos funcionários chegou lá e o levou de volta. Mas o garoto não desistiu e escalou novamente a árvore e quebrou a janela do quarto da Zero Two, a chamando para fugir de lá. Então a garota segurou a mão de Hiro e ambos correram para longe desse local, sendo essa a primeira vez que ela viu o mundo exterior. E o mais bizarro disso é ela caçando ratos para comer, já que a garotinha tinha um comportamento um tanto animalesco, e Hiro até tentou impedir que ela comesse o rato. Porém a Zero Two mordeu a mão do garoto, e ele fez carinho na cabeça dela para tentar acalmá-la. E aí a Zero Two se lembrou daquela figura misteriosa que lhe deu o livro. E com o tempo, Hiro percebeu que a garota não sabia falar, então ele viu que o código dela era 002, e a deu o nome de Zero Two. Ele também fez uns sapatos improvisados para a garota não machucar a pele dela na neve congelante. Então os dois ficaram amigos, e Zero Two mostrou para Hiro o livro que ela tinha ganhado, que conta uma história de um amor proibido entre um humano e uma não humana. Mas apesar dos bons momentos, os dois estavam sendo perseguidos pelos guardas, que estavam dispostos a finalizar Hiro só para recuperar o espécime raro que é a Zero Two. E com o passar dos dias, o garoto a ensinou a falar, e embaixo de um enorme visco, ambos prometeram que se casariam um dia, e ele até lambeu o machucado que ela tinha no joelho para tentar sarar. Mas eventualmente os guardas lhe pegaram e lhe separaram, e daí surgiu o desejo de Zero Two querer virar uma humana, para ela poder ficar ao lado do seu amor de infância. De volta ao presente, Hiro conta tudo o que ouviu na mente da Zero Two, explicando que ele não se lembrava disso, já que os cientistas tinham apagado as memórias dele, para o garoto não se lembrar dela. E em seguida, Hiro começa a se sentir fraco e desmaia, e Ichigo se irrita e culpa Zero Two por isso, já que ela se descontrolou e começou a atacar Hiro. Mais tarde, vemos que o garoto está internado e que ele corre o risco de morrer, então Zero Two chega no hospital para ver Hiro, se arrependendo de ter feito isso com ele. Mas Ichigo rapidamente a puxa pela roupa e diz para ela ficar longe do garoto, explicando para todos os outros pilotos que a Zero Two suga a vida dos parceiros dela, para assim tentar virar uma humana. Então a Zero Two basicamente admite que realmente fez isso com os parceiros anteriores dela que já morreram. Após isso, Hiro finalmente acorda, e todos ficam felizes ao ver que ele está bem. E aí o garoto pergunta sobre a Zero Two, e Ichigo conta que não deixou ela entrar no quarto. Então Hiro pede para ficar a sós com Mitsuru, e explica que tinha esquecido aquela promessa que os dois fizeram no passado sobre pilotarem um mecha juntos. E como vimos, isso aconteceu por conta das memórias que foram apagadas do cérebro de Hiro, o fazendo esquecer que essa promessa um dia existiu. Mas Mitsuru diz que está tudo bem, e explica que já o perdoou faz tempo. Mais tarde, os instrutores chamam os jovens para explicar a missão que começará no dia seguinte.
gigante, cujo objetivo é eliminar os urrossauros de uma área chamada Grand Crevasse, para assim assumir o controle dela. Só que Ichigo e os outros jovens se voltam contra a Zero Two e explicam que não vão atuar na missão se ela for junto. Então Nana conta que Zero Two não fará mais parte da equipe deles e que ela será transferida para o grupo dos Nines, que é tipo uma tropa de elite para os pilotos. Após isso, Ichigo vai até o quarto do Hiro e fala sobre a saída da Zero Two, explicando que ela e os outros estão preocupadas com ele e que só por isso decidiram se voltar contra a Zero Two. E aí Hiro compreende essa preocupação e os dois passam um tempo juntos. Ichigo até esculpe orelhinhas de coelhinho em uma maçã para o jovem comer. Mais tarde, Ichigo volta para o dormitório e encontra Zero Two agredindo Goro, pois o garoto tentou impedir que ela fosse até o hospital para ver Hiro. E aí Ichigo a confronta sobre isso, mas ela explica que só quer conversar com o garoto, e o pessoal até aceita deixar a Zero Two ver Hiro, mas eles impõem uma condição, a de que estejam lá para supervisionar tudo, e assim garantir que ela não o ataque novamente. E conhecendo a Zero Two, eu não sei se essa promessa seria cumprida, no mínimo alguma coisa ela vai aprontar. Portanto, todos vão ao hospital, e surpreendentemente Hiro não está no quarto, e eu queria dar os parabéns a essa garota aqui, que só tinha um único trabalho, que era o de impedir que ele fugisse. Enquanto isso, Hiro está lá no dormitório, na frente do quarto da Zero Two, e ele fica uns 2 minutos falando sozinho com a porta, mas logo Hiro percebe que não tinha ninguém lá, e que a Zero Two destruiu não só o quarto dela, mas também outras partes do dormitório por causa dele. E aí Hiro volta correndo pro hospital, e encontra a Zero Two batendo em geral, e obviamente fica irritado ao ver isso, e a chama de monstro. Então as coisas se acalmam, e no dia seguinte Zero Two parte junto com os Nines, e Hiro chora de tristeza por ter perdido ela, mas Ichigo o beija e finalmente se declara pra ele. Mais tarde, aquela missão decisiva no Grand Crevasse começa, e vemos que Zero Two devorou todos os parceiros que deram pra ela para substituir Hiro. Enquanto isso, os pilotos novatos estão se preparando para se juntar à missão, e Hiro será deixado para trás como de costume. Já no campo de batalha, os Nines estão derrotando os urrossauros facilmente, afinal eles são os melhores pilotos da humanidade. Então o Nine Alpha explica que tem um domo de proteção no topo do Grand Crevasse, e que eles vão precisar entrar no local para quebrar esse domo de dentro para fora. E aí Ichigo e os outros pilotos começam a abrir caminho para entrar no Crevasse por um dos buracos de onde estão saindo os monstros. Só que de repente o chão se abre, e uma criatura gigantesca sobe para a superfície, frustrando os planos deles. E aí esse urrossauro é classificado como sendo da classe Super Lehman, e aos poucos ele começa a se aproximar dos latifúndios para tentar destruí-lo, deixando os pilotos desesperados. Então o vice-presidente ordena que os pilotos do Esquadrão 26 usem uma tática kamikaze para parar o urrossauro. Com isso, os pilotos se aproximam da criatura e ativam a autodestruição dos seus mechas, parando o urrossauro e morrendo no processo. No entanto, a criatura ainda consegue se aproximar o suficiente para colocar vários minions dentro do latifúndio 13. E aí Ichigo, Mitsuru, Goro e os outros jovens se apressam para defender esse latifúndio, pois é o local em que eles vivem. Só que os mechas estão ficando sem energia, o que os impede de usar ataques mais poderosos, como lasers ou os outros tipos de disparos. Com isso, os minions começam a destruir a cidade e finalizam vários adultos. Mas de repente, Hiro surge lá, controlando um mecha de treinamento que não precisava de 2 pessoas para ser pilotado. Só que eventualmente o mecha de treinamento é quebrado e Hiro fica com a cabeça sangrando. Então Goro aparece para ajudá-lo, deixando Hiro pilotar o mecha junto com a Ichigo. Com isso, os dois estabelecem a conexão, e Ichigo vê que na mente do garoto só tem imagens e lembranças da Zero Two, e isso a deixa triste e com ciúmes. E inesperadamente, Ichigo voa até onde a Zero Two está e começa a atacá-la, para garantir que ela não tentará devorar Hiro novamente. Então o garoto sai do mecha e se junta a Zero Two, e aí ambos se beijam e relembram os momentos de infância em que eles passaram juntos. Enquanto isso, os outros pilotos encontram um ovo misterioso no chão, com um humano prematuro dentro. E aí eles ficam sem entender nada, e o vice-presidente começa a autodestruir alguns latifúndios para impedir que os urrossauros se espalhem, sacrificando assim vários pilotos no processo. De volta ao Hiro, a Strelitzi assume a sua forma completa e consegue destruir aquele urrossauro gigante e os demais minions. Então eles entram no Grand Crevasse e quebram o domo, completando assim a missão. Já no dia seguinte, o Papa e os outros membros da APE estão conversando sobre a missão, e eles demonstram não ligar para os pilotos que foram finalizados por causa da autodestruição de alguns latifúndios. O Papa até faz pouco caso das mortes, e diz que o importante é o Grand Crevasse, que está sendo usado para construir uma arma chamada Ringhorn. Enquanto isso, vemos que a batalha contra os urrossauros danificou gravemente os sistemas do latifúndio número 13, e por conta disso, Hiro e os outros jovens estão tendo que racionalizar água e energia elétrica, tipo quando você vai para a praia no verão. Só que o mais estranho é que ninguém apareceu para ajudá-los. Então Hiro dá a ideia deles filtrarem a água do lago para beber. No entanto, isso não resolve todos os problemas, pois os cozinheiros que preparavam as refeições dos jovens simplesmente cortaram o contato, e agora eles terão que se virar comendo enlatados, o que convenhamos que não é o fim do mundo. Já a Zero Two voltou a morar na gaiola, e ela está sendo bem simpática com os outros pilotos, mostrando que resolveu aquelas questões internas sobre querer virar uma humana. Enquanto isso, o Dr. Franks está explicando
para Nana que eles devem continuar evitando contato direto com os jovens, dando a entender que eles querem testar a capacidade deles se virarem sozinhos. Então um mês se passa e os jovens continuam completamente confinados, e a Mitsuru pede para Kokoro cortar o cabelo dele, e ela aceita e até diz que ele ficou bonito com o novo corte. Com isso acaba rolando um climinha e os dois se beijam, mostrando que Mitsuru ganhou mais do que só um visual novo. Após isso, os jovens se reúnem para tentar resolver o problema da falta de água, e em toda a sua inocência, Zoromi diz que eles deveriam enviar uma carta para o Papa para avisar sobre o problema, mas Zero-Two propõe que eles aprendam a se virarem sozinhos, só que os jovens não sabem nem fritar um ovo, então Mitsuru fala que tem livros de culinária perdidos pela casa, e aí eles conseguem achar esses livros e começam a fazer as receitas que tem neles. Zero-Two até ensina os jovens a pescarem no lago que fica próximo à casa, e com isso Ichigo percebe que Zero-Two é só uma garota normal, e que Hiro estava certo em insistir tanto nela. Mais tarde, o jantar que eles fizeram ficou pronto, e todos se sentam na mesa para comer. Então Zoromi diz que eles não precisam orar para agradecer ao Papa, pois o mesmo não os ajudou. E aí todos começam a comer, e Futoshi derruba o seu prato no chão, fazendo parecer um acidente. Porém Zoromi revela para todos que Futoshi derrubou o prato de propósito, pois ele tem vergonha de sua aparência, e está se recusando a comer para emagrecer. E obviamente todos ficam tristes ao descobrirem isso, e Zoromi culpa o Papa por ter o abandonado. Então Goro fala que os pilotos dos mechas são descartáveis aos olhos do Papa e dos outros adultos. Mas Hiro tenta ver o lado bom disso, e explica que eles evoluíram como pessoas, sendo capazes de sobreviverem sozinhos sem a ajuda dos adultos. Hiro também fala que eles são mais do que só pilotos, e que eles simplesmente podem aproveitar uma vida longe dos mechas. Já no dia seguinte, o Nine Alpha chega na gaiola, e diz que está lá a mando do Papa para ver se os jovens estão bem. Então o Zoromi e os outros ficam aliviados ao perceberem que não foram simplesmente esquecidos. Portanto, todos se sentam na mesa para comer, e Epsilon explica que os outros pilotos estão reunidos em um acampamento provisório, e que os mechas ainda estão sendo consertados. E aí Ichigo pergunta o motivo deles terem demorado tanto para aparecer, e Epsilon explica que o Papa não tem nada a ver com isso, e que o abandono deles é culpa dos instrutores e do Dr. Franks. Enquanto isso, o Nine Alpha está conversando a sós com Zero-Two, e ele a chama pelo nome de Nain Yota, e diz que ela deveria voltar à equipe dele. Mas a garota fala que o nome dela não é Nain Yota, e sim Zero-Two, que é o nome que Hiro deu a ela quando os dois eram crianças. Então o Nine Alpha relembra que o Papa deu o nome de Nain Yota a ela, mas Zero-Two mostra que não se importa com o Papa, e deixa a Alpha falando sozinho. Já de noite, Zero-Two e Hiro estão passando um tempo juntos, e aí ela coloca a mão na testa do garoto, e mostra que está crescendo chifres embaixo da franja dele, pois Hiro ingeriu o sangue da Zero-Two quando lambeu aquele machucado no joelho dela. Além disso, ambos pilotaram juntos várias vezes, o que fez com que o DNA do Hiro ficasse parecido com o da Zero-Two. Enquanto isso, Kokoro está carregando consigo o livro que ela pegou naquela cidade abandonada vários meses atrás durante as férias, sendo que esse livro fala sobre o método tradicional de gravidez, que é proibido nessa nova sociedade futurista, onde os bebês nascem através de úteros artificiais. Então Delta esbarra em Kokoro, e a garota nem percebe que deixou o livro cair no chão. E aí Delta pega o livro e mostra para os outros membros dos Nines, que não ficam felizes ao verem o conteúdo do livro. Já no dia seguinte, Alpha expõe um livro secreto que Kokoro estava escondendo esse tempo todo, e aí ela pede desculpas e conta para todos o que tem no exemplar, explicando que os seres humanos podem ter bebês juntos através de relações, formando assim uma família. Só que Alpha ofende Kokoro e diz que isso é ridículo, e que os seres humanos evoluíram tanto que deixaram para trás as suas funções reprodutivas. Após isso, os instrutores chamam Kokoro para conversar, e explicam que eles sumiram para testar o comportamento dos jovens em uma situação ruim. E aí Nana explica que os adultos não têm mais os órgãos reprodutores, e sim só as crianças, pois elas precisam deles para pilotarem os mechas. Então Kokoro começa a fazer várias perguntas em um curto espaço de tempo, e por conta disso Nana tem um surto e passa mal, mostrando que ela tem questões mal resolvidas envolvendo esse assunto. E eu acho que qualquer um que não tivesse as partes reprodutoras teria problemas com isso, né galera? Enquanto isso, dois membros da APE tentam propor um acordo de paz para a princesa Urossauro, mas ela recusa o acordo e finaliza os dois membros da APE sem pensar duas vezes. Já no dia seguinte, vemos que Kokoro e Mitsuru dormiram juntos, então eles descem para falar com os outros e explicam que querem fazer uma cerimônia de casamento. E aí todos gostam da ideia e topam ajudar o casal, começando por Zero-Two, que desenha um vestido de casamento para Kokoro usar. Já Miko e Ichigo pegam as cortinas da casa para costurar o vestido, enquanto Mitsuru cria os anéis de casamento usando fios de metal. Mais tarde, Ichigo e Yukuno estão conversando a sós, e aí as duas começam a se lembrar de épocas em que elas eram crianças. Então vemos um flashback que Ichigo resolveu seguir os passos de Hiro, dando nome para as crianças que eram chamadas por códigos numéricos. Com isso, Ichigo deu o nome de Ikuno, fazendo com que a garota nutrisse um amor por ela. De volta ao presente, Ikuno diz que a ama desde aquela época, mas Ichigo abraça Ikuno e tenta dizer da forma mais amigável que ela não sente o mesmo pela garota. Enquanto isso, Zero-Two está olhando algumas páginas daquele livro que ela ganhou quando era pequena, mas ao passar por uma certa página um tanto macabra, Zero-Two começa a ter alucinações com vários homens tentando sequestrá-la. Porém Hiro chega lá e a acalma,
mas Zero Two mente que só está tendo um pesadelo. Já no dia seguinte, os preparativos para o casamento ficam prontos, e Kokoro e Mitsuru começam a andar de braços dados em direção ao altar. Só que de repente vemos que o Nine Alpha está se aproximando do local junto com um exército de guardas, para mandar Kokoro e Mitsuru para o programa de redoutrinação, para eles pararem de pensar em namoro e se focarem exclusivamente em pilotar os mechas. De volta ao casamento, Mitsuru coloca o anel no dedo da Kokoro e se prepara para beijá-la, e assim oficializar tudo. Mas os guardas chegam bem na hora e interrompem a cerimônia. E aí a Zero Two começa a lutar contra os Nine, porém eles facilmente imobilizam ela, e Kokoro e Mitsuru são levados pelos guardas. Algumas semanas após isso, vemos que Ichigo e os outros foram levados para o acampamento chamado Ninho de Pássaro. Então eles recebem uma mensagem que informa que Kokoro e Mitsuru foram libertados, mas ao irem falar com os dois, eles percebem que as memórias de ambos foram apagadas, pois os dois não se reconhecem e tampouco lembram do casamento. Mais tarde, o doutor fica sabendo do que fizeram com Kokoro e Mitsuru e fica irritado por não ter sido consultado pelo pessoal da APE. E aí voltamos para o ano de 2025 e vemos que o Dr. Franks fazia experimentos ilegais quando era mais jovem, então a APE ficou sabendo disso e o chantageou para forçá-lo a trabalhar para eles, sendo que naquela época os membros da APE descobriram uma nova fonte de energia de baixo custo, que é a extração do magma que está no núcleo da Terra, e por conta dessa descoberta os membros da APE ganharam muito poder e influência no mundo. Sendo assim, o doutor não poderia fazer nada contra eles. Já em 2030 vemos que Franks começou a trabalhar para esses caras, e que ele e a sua colega de trabalho chamada Karina conseguiram usar a energia magma para deixar os seres humanos imortais, retardando completamente o envelhecimento dos corpos. Só que o Dr. Franks não ficou feliz com essa conquista, pois essa imortalidade tinha um preço, e esse preço era deixar os seres humanos inférteis, sem poderem se reproduzir. E com o passar dos anos, uma grande desigualdade nasceu entre os que podiam pagar pelo tratamento para ficar imortal e os que não podiam. Com isso, os membros da APE criaram uma lei para multar quem tivesse filhos, para impedir que os pobres se reproduzissem. Enquanto isso, várias partes da América do Norte tinham se transformado em grandes desertos, e algumas pessoas fizeram uma denúncia e provaram que isso era culpa da extração do magma. Mas eventualmente os membros da APE calaram essas pessoas e continuaram com as extrações. Já em 2036, cerca de 70% da população já era imortal. Em um jantar, Karina perguntou se o doutor não iria fazer o procedimento, e ele respondeu que não, e que prefere prolongar a sua vida usando partes mecânicas. E aí Karina se declarou para o doutor e disse que queria ter um filho com ele antes de se tornar imortal, já que a imortalidade traz a infertilidade. Então o doutor riu e falou que ela não tem um bom gosto, mas aos poucos eles foram virando um casal. Já em 2037, o primeiro Urossauro saiu de dentro da Terra e começou a atacar os humanos, e para deter a criatura, a APE decidiu explodir a Austrália inteira, deixando o lugar inabitável. Com isso, a humanidade fugiu da superfície da Terra para se proteger dos Urrossauros, mas ao analisar o corpo de um deles, o doutor descobriu que essas criaturas eram feitas de partes orgânicas e robóticas, e que os Urrossauros tinham cromossomos de mulheres humanas, o que é bem intrigante. Em 2042, o doutor criou o primeiro protótipo de mecha para lutar contra os Urrossauros, e aí Karina se voluntariou para testar esse mecha, e infelizmente um acidente aconteceu e ela morreu. Com isso, o doutor ficou profundamente triste e continuou trabalhando como nunca para aperfeiçoar os mechas. E com o tempo, a API descobriu as origens dos Urrossauros, revelando que eles vieram de uma civilização antiga que fica dentro da Terra. E aí o Dr. Franks e alguns soldados foram enviados até esse lugar para negociar com a rainha deles, mas ela lhes recebeu com hostilidade e eliminou todos os soldados, deixando somente o doutor vivo. No entanto, ela arrancou o braço dele com a boca e o enviou de volta para mandar um recado aos outros seres humanos. Após isso, vemos que o doutor está se recuperando no hospital e que ele conseguiu roubar uma mecha de cabelo da rainha Urossauro, que ele usou posteriormente para criar a Zero Two. De volta ao presente, Hiro e os outros jovens se voltam contra o Papa e os membros da APE, pois eles apagaram as memórias de Kokoro e do Mitsuru. Mas para acalmar os jovens, o Papa diz que eles ficarão livres se completarem uma última missão. Mais tarde, a nova tutora deles conta que a última missão dos jovens será de proteger a arma nova que a APE criou, chamada de Entidade Estelar. Só que Miko pergunta onde está Nana, que é a antiga tutora deles, mas a 007 não responde a pergunta e só diz que ela será a nova tutora deles a partir de agora. Após isso, os jovens se sentam para conversar e descansar um pouco, e Kokoro começa a passar mal e corre pro banheiro para vomitar. E aí as outras garotas vão ver como ela está, e Ikuno comenta que Kokoro está vomitando frequentemente, ou seja, ela pode estar grávida do Mitsuru. E o pior é que apagaram as memórias dela, e por isso Kokoro nem lembra que teve relações com o garoto e que se apaixonou por ele. Mais tarde, os jovens vestem os trajes de batalha e se preparam para a missão. E aí Hiro e seus amigos encontram os Nines no corredor, que debocham deles e os chamam de animais. Mas Zero Two os protege e coloca o Nine Alpha no lugar dele. Só que de repente, um alarme começa a soar para avisar que os Urrossauros estão se aproximando do Grand Crevasse para tentar destruir a arma Entidade Estelar. Com isso, os jovens entram nos mechas e vão até o Crevasse para eliminar a enorme horda de Urrossauros. Porém, Mitsuru e Kokoro começam a sentir fortes dores de cabeça ao pilotarem juntos, mostrando que
que essa lavagem cerebral ferrou com o cérebro dos dois. Enquanto isso, Zero Two e Hiro estão indo pegar a arma. E em uma conversa, descobrimos que os dois pretendem viajar pelo mundo após completarem essa última missão. Mas inesperadamente, um objeto voador desconhecido começa a se aproximar de lá, e o doutor pede para eles fugirem e irem pegar a arma. E aí uma cobra gigante invade o crevasse, e vemos que a rainha veio pessoalmente roubar a arma. Então o doutor chama a rainha de 001 e implora para pilotar junto com ela, revelando que se apaixonou pela rainha desde o dia em que a viu pela primeira vez. E não foi essa mesma rainha que arrancou o braço dele, só que ela diz que não precisa de um parceiro e imobiliza o doutor. Após isso, a rainha chega até a Strelitzia e a desliga usando apenas seus poderes. Portanto, a rainha diz que Zero Two é uma cópia fajuta dela e a joga longe. Em seguida, a rainha assume o controle da Strelitzia e fala que Hiro é um humano especial e que ela pretende devorá-lo. Enquanto isso, o doutor explica para todos que existe uma raça chamada Homo sapiens, assim como os Homo sapiens. Só que os Homo sapiens vivem no subsolo da Terra e se enfureceram quando os seres humanos começaram a fazer escavações profundas para roubar a energia magma que pertencia a eles, causando essa guerra que dura até hoje. O doutor também explica que os mechas foram inspirados nos Urrossauros, que aquele povo intraterreno criou para lutar contra os seres humanos. Com isso, Zoromi e os outros ficam irritados ao descobrirem que foram enganados esse tempo todo. Enquanto isso, a rainha assume o controle da entidade estelar, e os membros da APE chamam reforços que chegam do espaço. Então o Papa e o vice-presidente se fundem em um corpo só, e revelam que não são seres humanos, e sim uma entidade alienígena conhecida como Virme, sendo que o verdadeiro objetivo deles é conquistar planetas para absorver as formas de vida que vivem lá. E aí Virme rouba a vida dos membros humanos da APE, e em seguida ele ativa o sistema de autodestruição da entidade estelar, explicando que o objetivo dessa arma é destruir o planeta Terra e matar todos os seres que lá vivem. Com isso, Hiro percebe que a rainha não é a vilã da história, e por isso ele tenta ajudá-la, estabelecendo uma conexão com ela. Dessa forma, o cronômetro de detonação é adiado, e eles ganham mais alguns minutos. E aí Hiro pergunta sobre o que aconteceu no passado da Terra, e a rainha explica que há 65 milhões de anos atrás existiu uma civilização mais avançada que a atual. Só que em um dia, a entidade alienígena Virme chegou na Terra e exigiu que todos abandonassem os seus corpos físicos para se juntar a ele, pois Virme acredita que a carne é prejudicial e que a verdadeira evolução para um ser vivo é se tornar um espírito como ele. No entanto, as pessoas se recusaram a fazer isso, e por isso Virme começou uma guerra para eliminá-las e assim ficar com os espíritos delas. Mas para não serem mortos, as pessoas da raça Homo sapiens decidiram fugir para o subsolo do planeta e se transformaram nos enormes e assustadores Urrossauros para tentarem derrotar Virme, sendo que só a rainha permaneceu naquela forma semelhante à humana. De volta ao presente, vemos que Ichigo e os outros jovens se juntaram aos Urrossauros e começaram a lutar contra o exército alienígena que Virme chamou. Enquanto isso, Zero Two chega na sala do Dr. Franks e ele revela que ela é uma clone da rainha Urrossauro. No entanto, Zero Two não dá importância para isso e diz que seu único desejo é ficar junto com Hiro. E aí o doutor decide ajudá-la e Ichigo chega lá com o mecha e dá uma carona para os dois, os levando até a localização do Hiro. Só que de repente um alien roxo os ataca e Ichigo decide se jogar lá de cima junto com a criatura para proteger Zero Two. Em seguida, um Urrossauro se aproxima de Zero Two e a convida para entrar na boca dele, mas antes dela ir, o doutor pede desculpas pelo que fez no passado e conta que tinha mandado Zero Two pro Latifúndio 13, justamente para ela e Hiro se reencontrarem depois de tantos anos. Após isso, o Urrossauro se sacrifica e morre para levá-la até o garoto. Então ela entra no mecha e encontra ele sangrando e desacordado. Com isso, Zero Two fica desesperada e beija Hiro. E aí a rainha vê isso e se lembra das relações que as pessoas tinham antes do Virme invadir o planeta. Sendo assim, a rainha escolhe transferir toda a sua força para Zero Two e Hiro, e eles se recuperam e assumem o controle da arma, desativando a bomba que iria destruir a Terra. Só que o Grand Crevasse desmorona no processo, e o doutor morre esmagado por algumas pedras. E aí Hiro e Zero Two disparam um poderoso raio na frota alienígena, e Virme admite que perdeu, e promete que voltará um dia para conquistar o planeta. Então alguns dias se passam, e os jovens começam a reconstruir a sociedade. Kokoro usa o conhecimento dela em plantas para cultivar legumes, já Mitsuru está tentando consertar o sistema de energia magma para eles voltarem a ter luz elétrica. E aí Kokoro se sente enjoada mais uma vez, e se levanta para ir ao banheiro. Enquanto isso, Goro está pedindo a ajuda da 007, para ver se ela os auxilia a resolver esse tanto de problema. Porém a 07 continua leal ao Papa, e diz que não pode agir sem a permissão dele. Em outro local, Hiro segura o braço da Zero Two, e percebe que vários cortes estão surgindo na pele dela. Além disso, a Zero Two está bem desmotivada, e não quer falar com ninguém. Já no dia seguinte, os jovens estão cuidando da horta, e Kokoro começa a passar mal novamente. Então ela é levada até a enfermaria e faz um exame de urina que mostra que ela está grávida. Com isso, Kokoro fica desesperada, e sem saber o que fazer. Mais tarde, Goro chama todos os outros jovens para mostrar que as plantas que eles cultivaram morreram. E aí uma aeronave pousa perto deles e vemos que Hachi trouxe a Nana de volta. Então Hachi leva a Nana até uma instalação secreta do doutor, mostrando que ele havia congelado os corpos dos jovens que estavam desaparecidos. Após isso, Hachi analisa as plantações que Hiro e seus amigos fizeram, e dá a triste notícia de que
que as extrações de energia magma deixaram o solo da Terra infértil. Já de noite, Hiro encosta os seus chifres no da Zero Two e tem uma visão da Estrelícia sendo atacada pelos alienígenas no espaço. Sendo assim, como a Zero Two está ligada à Estrelícia, ela recebe todos os danos que a robô recebera, o que explica esses cortes na pele dela. Em seguida, Hiro pede ajuda dos outros, e Hachi consegue achar uma nave Rossauro usando a câmera aérea. Então Hiro diz que vai usar essa nave para ir sozinho até o espaço para desfazer a conexão entre a Zero Two e a Estrelícia. No dia seguinte, Hiro está a caminho da nave, e os seus amigos aparecem e contam que vão junto com ele para apoiá-lo, sendo que até mesmo os Nines decidem ir com Hiro para ajudá-lo também. Com isso, todos partem em direção ao espaço, e vimos que Mitsuru decidiu ficar no planeta para cuidar da Kokoro e do seu filho que está na barriga dela. Após isso, os jovens chegam ao espaço com a nave-mãe, o Rossauro, e usam um cancelador de força G para conseguirem ficar vivos lá. E aí vemos que Hiro está pilotando junto com um Alpha, e isso até pode parecer estranho, mas é explicado que os Nine têm a capacidade de ocupar tanto o lugar da mulher quanto o do homem nos mechas. E depois de testarem o comportamento dos mechas na gravidade do espaço, os jovens entram na nave e continuam a sua viagem em direção ao planeta Marte. Só que de repente uma frota alienígena do Verme os intercepta e começa a atacar. Mas Hachi ativa o escudo da nave-mãe para se proteger dos lasers. Então Nana diz para eles ignorarem os inimigos e pouparem energia para chegar o mais rápido possível em Marte. Após isso, eles começam a se aproximar do destino, e Hiro vê a Estrelícia de longe e abandona a nave-mãe para ir salvá-la. E aí os amigos do Hiro também deixam a nave para dar cobertura a ele. Portanto, Ichigo, Zoromi e os outros jovens eliminam vários aliens e abrem um caminho para Hiro passar. Porém, um inimigo gigante aparece e os impede de entrar na Estrelícia. Então Alpha ejeta Hiro do mecha e o coloca dentro da Estrelícia. E em seguida, Alpha se aproxima do gigante e aciona a autodestruição, se sacrificando pelo bem da missão. Enquanto isso, Verme aparece no meio do campo de batalha e diz para os seres humanos pararem de resistir e se fundirem a eles, prometendo que as pessoas terão uma vida perfeita em um paraíso se fizerem isso. De volta ao planeta, Kokoro está sofrendo bastante ao ver Zero Two nesse estado, então Mitsuru chega lá e diz que a ama e entrega a aliança que os dois usaram no dia do casamento. Com isso, Kokoro e Mitsuru dão as mãos e decidem começar do zero novamente, mesmo sem as suas memórias. Enquanto isso, Hiro se senta na cadeira do mecha e restabelece a conexão. E aí a Zero Two vira uma estátua, e a mente dela é teletransportada para a Estrelícia, que assume uma nova forma que se parece com a própria Zero Two. Com isso, eles acabam com grande parte das naves alienígenas e abrem um portal para irem até a base do Verme, para assim acabar de vez com ele. Portanto, os dois se despedem dos seus amigos e entram no portal. Após isso, eles ficam vários dias viajando nessa dimensão, e Hiro percebe que está virando metade o Rossauro, assim como a própria Zero Two. De volta ao planeta, vemos que a barriga da Kokoro aumentou bastante e que ela está recebendo cuidados especiais da 007, pois agora eles pretendem voltar ao modo natural de reprodução, e por isso Kokoro servirá de exemplo. Mais tarde, os jovens acham uma estufa de plantas cujo solo ainda está fértil, então eles começam a arar o solo e a plantar os legumes lá. Após isso, temos um salto de 245 dias e vemos que o bebê da Kokoro acabou de nascer. E aí Mitsuru chega lá correndo e se emociona ao ver a sua filha pela primeira vez. E aí eles decidem dar o nome de Ai para ela, pois significa amor. Também descobrimos que todos aqueles jovens foram descongelados, incluindo a Naomi, que era a antiga parceira do Hiro. Já Goro decidiu seguir o seu sonho e se tornou um explorador. Só que antes de partir, ele dá um beijo na Ichigo, mostrando que os dois estão namorando. Com isso, Goro se separou do resto do grupo, para ir procurar materiais que podem ser úteis para o desenvolvimento dessa nova civilização. E após 783 dias de viagem, Hiro e Zero Two conseguem chegar até o planeta do Verme e são recebidos por uma enorme frota de naves. Só que os aliens conseguem invadir a mente de Hiro e o colocam em um sono profundo. Dessa forma, o mecha fica inoperante e começa a ser destruído pelos aliens. De volta ao planeta, vemos que a filha da Kokoro cresceu e que ela está apontando para a estátua da Zero Two para tentar alertar que ela está em perigo. Com isso, todos entendem o recado e se juntam para torcer pela Zero Two e pelo Hiro. Portanto, o jovem escuta as vozes dos seus amigos, mesmo estando longe, e isso faz ele despertar desse sono. E aí a Estrelícia assume uma forma dourada e consegue derrotar o Verme. Desse jeito, todas as almas que ele aprisionou foram libertadas e retornaram aos seus corpos físicos. De volta à Terra, a estátua da Zero Two se despedaça e some. E aí ela e Hiro morrem e finalmente conseguem descansar em paz. Com isso, os Urrossauros que estavam lutando no espaço retornam e vão viver pacificamente embaixo da Terra. Após isso, 8 anos se passam e vemos que os humanos pararam de roubar a energia magma e construíram fontes alternativas de energia. Já Ichigo está grávida de Goro e a sociedade voltou a ser o que sempre era. Por fim, o anime acaba com duas crianças se esbarrando, que se parecem bastante com o Hiro e com a Zero Two. Fala galera, qual o seu personagem favorito de Darling in the Franxx? E o que vocês acharam do final? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões
do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.